primeiro, eu acho que é muito importante essa oportunidade de a gente poder relembrar aqueles momentos, o que foi feito e a dificuldade que nós enfrentamos e até onde nós conseguimos chegar. E também o que ficou para ser feito e o que não conseguiu ser feito, porque é um processo de longo prazo e é um processo com vários enfrentamentos e disputas que não foram fáceis naqueles anos e ainda não são hoje, seja quem tiver no governo. O transporte público é sempre, junto com alguns outros serviços, é uma área muito delicada da gestão pública que exige aliar competência técnica, né, com um atendimento às demandas populares, o que exige uma posição política sintonizada com as necessidades da população. O que nós tentamos fazer naquele momento? Não só não havia uma secretaria de transportes e trânsito, que isso nós já sabíamos, mas não havia nenhuma estrutura dentro da prefeitura para cuidar, para gerenciar, para planejar, para fiscalizar o transporte público na cidade. Quer dizer, isso nos ocupou um tempo enorme e nós conseguimos, né, no segundo semestre de 2001, nós já tínhamos aprovado na Câmara Municipal a criação do Departamento de Transporte e Trânsito. O segundo ponto que eu acho importante é entender que a rede de transporte público ela era uma rede absolutamente superada. Ela tinha sido criada ao longo da história do desenvolvimento da cidade, tinha servido de base para a licitação de 1991, quando tinha entrado a então empresa Renascença, e que tinha vigência ainda com alguns remendos, uma série de remendos, pequenas extensões e coisas desse tipo, que geravam um rendimento muito ruim perto da qualidade, da quantidade de quilômetros que ela rodava. Nós começamos a tentar entender essa rede, como ela funcionava e como ela poderia melhorar. E havia uma reclamação muito grande, né, em relação às pessoas que pagavam 2 bilhetes para fazer uma viagem. Isso talvez fosse o problema mais gritante, né, nas reclamações quando nós íamos para os bairros para saber o que as pessoas esperavam de um melhor transporte público. Nós fizemos um convênio com o Departamento de Engenharia de Transporte da Escola de Engenharia de São Carlos. Foi coordenado esse trabalho pelo professor Eiji Kawamoto, que é um grande especialista na área de transporte público, e ele, junto com um grupo de 44 estudantes e vários, como estagiários, desenvolveram uma pesquisa de origem e destino. O que era essa pesquisa? Esses estudantes eles iam com um formulário a bordo durante um mês, de 29 de maio até o final de junho de 2001, e eles anotavam onde o passageiro entrava, onde o passageiro descia, se ele precisava de mais um bilhete, se ele fazia duas viagens de integração, ou se ele precisaria fazer 2 viagens, mas não fazia porque não tinha dinheiro para pagar os bilhetes, né? E qual era a origem dele, para onde ele queria ir. Então, com isso foram feitas 70 mil entrevistas. Vou falar de novo, 70 mil entrevistas. E essas 70 mil entrevistas geraram uma planilha feita pelos técnicos, que conseguiu identificar os principais problemas da rede naquele momento. Então, o que saltou aos nossos olhos foi que quase 10% dos passageiros, dos usuários do transporte coletivo, pagavam duas passagens. Pagavam 2 passagens para complementar a viagem. Então, se eu tivesse sorte, tivesse um ônibus, saísse da porta da minha casa e chegasse no meu trabalho, eu pagava uma passagem só. Senão, eu pagava 2. Bem, muita gente falava assim na época, mas isso daí, quem paga essa passagem para o trabalhador é o vale transporte. Bem, se eu sou empregador e eu tenho um funcionário que precisa só de um bilhete para chegar no meu trabalho, e outro que precisa de 2 bilhetes, qual que eu vou escolher? Então, não é a questão de quem paga, o problema é que isso prejudicava 10% da população, que tinha que pagar 2 bilhetes, e mais 6% dos usuários, 10% eu falei da população, mas é dos usuários, né? E 6% dos usuários que precisariam pagar um segundo bilhete, mas não tinham dinheiro para pagar, e faziam então grandes percursos a pé, né, para complementar a viagem. Então, a principal prioridade da renovação da contratação foi a implantação de um novo sistema que permitisse uma integração por bilhete eletrônico, que hoje é uma coisa muito comum, mas naquele momento parecia
uma coisa do outro mundo, e que permitisse o usuário pagar só uma passagem para a gente já superar essa injustiça, né? E havia uma série de outras necessidades dentro das linhas. As linhas eram muito irracionais, ele tinha 49 linhas regulares, sempre com intervalo de 1 em 1 hora, o que é uma frequência muito ruim. A gente tem isso, mas se você perde um ônibus, você tem que esperar mais 1 hora para pegar outro ônibus. E tinha 30 veículos que faziam linhas especiais, que era quase que uma coisa de um ônibus fretado, só que pagando o bilhete. Isso gerava um número de quilômetros rodados muito desperdiçado e subia muito o custo das viagens. Então, a nova rede foi desenhada pensando uma maior otimização e a implantação dos bilhetes, né, do sistema de tarifa integrado. Ao mesmo tempo, se fazia na parte institucional toda a construção de uma lei, né, que, permitisse a realização da licitação para concessão, autorizasse o município a fazer a concessão. Você não pode fazer uma concessão sem ter uma lei especial para essa concessão. E nessa lei nós colocávamos alguns princípios e capacitávamos a prefeitura a poder exercer o gerenciamento, poder exercer a fiscalização, poder exercer o controle do serviço, o planejamento do serviço, né, e principalmente o acesso aos dados, né, da bilhetagem, dos quilômetros rodados. Portanto, quando nós... muita gente fala assim, a prefeitura não tem uma transparência dos dados. Olha, eu não sei o que mudou de 2004 para cá, mas a lei daquele momento exigia, e nós tivemos isso, um terminal de computador na secretaria, na época era de obras, transportes e serviços públicos, que tinha os dados diretos da empresa, né? De lá para cá não sei o que aconteceu.